Olá, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui trazer mais uma meditação na palavra de Deus, mas antes de nós continuarmos a nossa meditação na palavra de Deus, eu quero que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Logo abaixo aqui tem um botãozinho de se inscrever, clique nele e que você vai ser inscrito no nosso canal. E tem um sininho também, você clica no sininho e clica em todas para você receber aí todas as nossas publicações sobre a palavra de Deus. E compartilhe também aí nos grupos com seus amigos, para que junto nós possamos formar aqui uma corrente de evangelização, para que possamos alcançar pessoas através da pregação da palavra de Deus. A única palavra que é viva, que é eficaz e que tem todos os requisitos para que o homem viva bem é essa palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então nós vamos trazer aqui meditações vindas do Espírito Santo. E nós já vamos orar para que Deus possa abrir o nosso entendimento. Senhor Deus, oramos a Ti, Pai. Abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, tanto o meu quanto dessa pessoa que vai receber esta palavra, Senhor. Que ela possa compreender o Teu propósito, que ela possa compreender aquilo que o Senhor quer para ela, para a alma dela e para a salvação dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá? No primeiro vídeo que nós colocamos aqui neste canal, nós falamos sobre a sua imagem. Você, eu e você, nós somos a imagem de Deus, a imagem do Criador, porque foi Ele que nos criou. Então nós somos a imagem de Deus no Espírito. Deus criou o homem à sua imagem no Espírito, não na carne. Porque na carne não teria como ele fazer um baixo, um alto, como eu já disse aqui, um mais gordo, um mais magro. Ele não faria isso. Ele nos criou, como diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, 26, ele nos criou a sua imagem e semelhança no Espírito. Né? E é interessante que quando nós lemos aqui, né, quando nós observamos a palavra de Deus, Deus nos criou a imagem e semelhança dele no Espírito. E já aqui no capítulo 2, olha o que Deus diz. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então o que nós entendemos aqui? Deus criou o homem espírito, né, espiritual, e descansou. Então, no 7º dia estava tudo criado. Até o homem já estava criado. Você consegue compreender? No Espírito, nós já estávamos criados. A imagem e semelhança dele. Então, tudo já estava criado. No Espírito, nós estávamos criados. Nós já éramos criados no Espírito. Então, Deus descansou e nós estávamos ali como anjos espirituais criados. Então, já tinha acabado toda a obra. E uma coisa interessante, que o diabo também já estava criado. O diabo já estava criado. Então, por que o diabo não tocou no homem que Deus criou a imagem e semelhança dele? Sabe por quê? Porque o diabo não pode tocar no Espírito. Você consegue entender? O diabo não pode tocar no Espírito. Porque o Espírito é a semelhança do Altíssimo. E o diabo não pode tocar na semelhança do Altíssimo. Por isso que nós temos que
ser seres espirituais. Por isso que nós temos que buscar as coisas do Espírito. Por isso que há necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo, de ter um novo nascimento, porque é o que a Bíblia recomenda, e foi o que Jesus deu exemplo. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus na carne, ele foi batizado pelas águas por João Batista e imediatamente o Espírito desceu sobre ele, confirmando que ele era filho, confirmando ali que Jesus Cristo, a partir daquele momento, ele era filho. Deus bradou do céu: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então aqui nós percebemos que há uma necessidade do homem ser espírito. E Deus, ele dá várias deixas para nós na palavra de Deus. Ele diz assim, que nós o adoraremos em espírito e em verdade. Tá vendo? Então Deus, ele quer que nós o adoremos em espírito. Por quê? Porque nós somos espírito, nós não somos carne. Então eu quero trazer essa meditação do Espírito Santo, né, nesse sentido. Nós já tínhamos sido criados. Deus estava descansando da criação e nós já estávamos criados espiritualmente. E o diabo estava na terra também espiritual, porque o diabo é espírito. E por que o diabo não tocou na criação imediatamente que Deus criou? Porque, como eu repito para você, ele não pode tocar no espírito. Então vamos lá, aí Deus cria o homem, aí Deus materializa a criação no barro. Então, como eu já falei, aqui no capítulo 2 de Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós já tínhamos sido criados no Espírito, e agora Deus materializou a criação. Porque as outras coisas que Deus tinha criado, ele já tinha materializado. Os animais, a terra, já tinha separado. Então tudo estava materializado. Então agora ele precisava materializar o homem terreno. Aquele pensamento que Deus colocou ali, que vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, e agora ele materializou. Então a Bíblia fala que ele fez do pó da terra, formou ali o barro e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Então nós passamos a ser alma vivente. Então agora está formado, está materializado a criação, né? E nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Sendo que o corpo é essa carne. A alma é que nos faz sentir as coisas. É da alma que vem os sentimentos, é da alma que vem as emoções, é da alma que vem as vontades. Então, e nós temos também o espírito, que é a parte de Deus. Você consegue compreender? Então, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, né? Por quê? Deus fez tudo perfeito. Tudo estava perfeito. O homem em sintonia com Deus. Então Deus criou o homem carnal, colocou-lhe o espírito, né? O homem era a alma. Então o homem, a estrutura humana estava alinhada com o pensamento de Deus. E aí Deus cria o jardim do Éden, né? Deus cria o jardim do Éden. Você pode ver no capítulo 2 de Gênesis, né? Deus cria o jardim do Éden, coloca ali tudo que é bom, tudo que é saciável à alma do homem, e coloca o homem ali no jardim do Éden. E ele só dá uma ordem para o homem: olha, de tudo você pode comer, de tudo você pode aproveitar. Você só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toca nessa árvore. E Deus visitava o homem 2 vezes ao dia. Deus falava com o homem. Então o intuito de Deus com a gente é ter essa comunhão, é ter esse relacionamento estreitado, é que o homem ouça a voz de Deus, é que o homem obedeça à voz de Deus. Então Deus deu uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento. Só que o diabo já estava na terra também. E como eu disse, o diabo não podia tocar no espírito e não pode tocar em quem é espírito.
E aí o diabo, ele precisa de um corpo para se materializar, assim como o Espírito de Deus precisou de um corpo para se materializar, porque nós já éramos espírito e Deus criou o homem do barro, né? Precisou de um corpo para se materializar. O diabo também é espírito, mas ele precisa também de um corpo para se materializar. Então o diabo achou ali no jardim do Éden a serpente. E ele entrou no corpo da serpente e fez a serpente induzir a mulher a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ali a mulher veio comer desse fruto. Ela ouviu a voz do diabo. Ela ouviu a voz do diabo. Deus vinha na manhã, falava com o homem e voltava ao seu lugar original. Então Deus esperava que o homem mantesse ali o dia inteiro esse relacionamento com ele, pensar os pensamentos dele, preparar os ouvidos para ouvir a voz dele quando ele viesse na viração do dia. E no entanto, o diabo começou a falar no ouvido da mulher. Olha, você pode comer desse fruto, você pode comer porque Deus não é assim. Então o diabo, ele é enganador, o diabo engana, o diabo ele vem com conversa mansa. Olha, você pode pecar, você pode fazer isso que Deus está vendo, você pode fazer isso que Deus é amor, você pode praticar dessa forma, anda desse jeito, não precisa largar, não precisa abandonar, Deus te aceita, Deus sabe, Deus está vendo. Mas a maior função do diabo com essas vozes é te enganar, é fazer você pecar contra o seu Criador. Porque quando você peca contra o seu Criador, você não consegue mais ouvir a voz do Criador. E foi o que aconteceu. Quando Eva pecou, ela induziu Adão a pecar e os dois começaram a perceber que estava nu, a ter vergonha. Então ali eles despertaram essa função que a alma não tinha. Porque nós fomos criados para ficar em sintonia com o Pai, em sintonia com Deus. E aí o diabo induziu o homem a pecar. Tá vendo? O diabo ele só pôde tocar no homem quando o homem foi carne. Então se você é carnal, o diabo toca em você. Se você é carnal, você vai ouvir a voz do mal. Por isso que você precisa ser espiritual. Está aí a necessidade de você nascer de novo. Está aí a necessidade de você ter o Espírito Santo dentro de você. Está aí a necessidade de você ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Porque quando você é guiado pelo Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus guia a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos, você não dá ouvidos para o diabo. Você se desvia do mal. E você tem uma comunhão com o Altíssimo. Então, o diabo induziu, fez o homem pecar. E aí, como Deus não aceita o pecado, como Deus não se relaciona com o pecado, ele expulsou o homem do jardim do Éden. E aí veio a causa de toda a sorte de maldade humana que nós temos hoje. Por causa de uma queda, por causa de uma não obediência à palavra de Deus. Então, você tem a necessidade de ser espírito. Trabalhe o seu espírito. No próximo vídeo nós vamos falar aqui a função da alma. Qual que é a função da alma no nosso corpo? Para que serve a alma? Para onde essa alma vai? Então, no próximo vídeo nós vamos estar aqui falando sobre a função da nossa alma. Mas eu quero que você compreenda, busque o Espírito de Deus. Você não é carne, você não é esse corpo mortal. Esse corpo, ele vai se desfazer, porque do pó ele foi criado e para o pó ele vai retornar. Agora, existem duas partes nossas que essas vão viver eternamente. O espírito, que é o fôlego de vida, vai voltar para Deus. E agora a nossa alma, ela vai seguir o caminho. A nossa alma, ela vai entrar na porta que nós determinarmos aqui em vida. Se nós pendermos
a nossa vida para vozes do diabo, quando morrermos, vamos então entrar na porta que o diabo preparou para nós. Agora, se nós pendermos, escutarmos, dermos ouvido ao que o Espírito tem para nós, nós vamos entrar na porta que o Espírito de Deus preparou para nós, que é os céus. Então, meu caro, eu quero deixar aqui para você essa meditação. O diabo não tocou no homem espiritual. O diabo tocou no homem quando ele foi materializado, no homem carnal, no homem que não ouve a voz de Deus, no homem que não inclina para as coisas de Deus. Aí o diabo toca. Mas no homem espiritual, o diabo não pode tocar. E você é espírito, você não é carne. Você é espírito, você é a imagem e semelhança de Deus no espírito. E se você anda no espírito, o diabo não pode tocar na sua vida. E é isso que nós temos que compreender. É isso que eu e você temos que compreender e buscar as coisas do Espírito, para que possamos caminhar no Espírito, para que possamos andar no Éden, desfrutar do Éden espiritual. Quando nós falamos do Éden, é de tudo aquilo que é bom para nós, para a nossa vida, né? Porque o Éden é a criação de tudo que é bom para o homem espiritual. Então nós temos que andar no Espírito para desfrutar das benesses do Éden e no porvir desfrutar da grande salvação que está posta para nós mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, fique aqui para você a nossa oração, que Deus possa abençoar, abrir o seu entendimento, te dar forças para você caminhar no Espírito, para você fazer as coisas do Espírito, para que a tua vida seja colocada, guardada pelo Espírito de Deus. Então coloque toda a tua força nas coisas espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode ter certeza que o Espírito de Deus, ele vai entrar dentro de você se você o buscar, em nome do Senhor Jesus.